Existem campanhas? Existem nesse sentido. Existe dinheiro? Essa é a pergunta. Não. Não, eu não sou dono do cofre, não tenho a chave do cofre, mas não existe esse dinheiro. Nesse importe, não. A crítica, ela tem que existir. Sobretudo para se pensar daqui para frente, no porvir. Mas agora nós precisamos solucionar. Se é um momento de aplicar a LINDB, é agora. Perfeito. Se é um momento de aplicar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é agora. Consequências práticas da decisão. Mas aplicar o quê? Aplicar o que pode ser feito. Essa é a minha ideia. É aplicar o que pode ser feito. E, na verdade, o pode aqui, ele deve servir como uma ideia de o que deve ser feito. Então, eu acho que a gente já pode entrar aqui um pouco na medida provisória. Fica à vontade. Essa medida provisória, 1221, do dia 17, último dia 17, ela é uma medida provisória que ela não traz, no meu entendimento, ela não traz algo que se diga quanta surpresa. Não, ela é uma ideia quase que de holofrase. O que significa o conceito filosófico? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ela ainda padece do mesmo medo, ela joga o administrador no medo. Sempre no medo. E essa medida provisória, ela é quase que uma espécie, não de reprodução, mas essa modelagem dessa medida provisória existiu em outras medidas provisórias e que se sedimentalizou na Lei 3.979, que foi a lei para socorrer o Covid. Então, boa parte desses instrumentos normativos que aqui existem, esses instrumentos normativos, inclusive eu fiz um livro sobre o Covid com um professor da Federal do Rio Grande do Sul, grande advogado, grande sujeito, Rafael Maffini, e com Samerage. É um livro pequeno, foi publicado pela editora CP Iuris e é um livro que esgotou rápido, também foi temporário, mas assim, o cerne da matéria que está lá discutida é o cerne dessa matéria da medida provisória 1221. O que significa? É que o governo, ou o poder público federal, nesse caso aqui nós temos até uma questão federativa. No meu entendimento, se isso aqui se trata de norma geral de contratação pública ou não. Né? Porque essa discussão existe na Lei 14.133. Eu acho que é outro ponto. Não dá para a gente seguir aqui, até porque eu não fiz guia nenhum, vamos falando. Essa medida provisória, ela parte de alguns pressupostos. O ponto principal dela é uma ideia de segurança para que alguém possa partir de um pressuposto de que já existe o estado emergencial, que era o que continha o artigo 4b da Lei 3.979. Ou seja, se parte da ideia de que já existe a emergência, a situação emergencial já existe. Mas na Lei 13.979, o temor do administrador público de contratar emergencialmente é tão grande que naquela época começou a se criar alguns arremedos para eliminar a contratação emergencial. Ou seja, a dispensa, que foi o pregãozinho, ou como Anderson Pedra chama, pregão express. E essa modinha continua hoje. É só você olhar ainda, tirando essa parte da medida provisória, a Instituição Normativa 67 do antigo Ministério da Economia, da SEGES, de 2021. Ou seja, se fez uma dispensa eletrônica, se aumentou 6 vezes o valor da dispensa, criou essa dispensa eletrônica, e aí o Ministério da Economia cria uma espécie de pregão com disputa. Eu não consigo resolver. E vamos pensar aqui numa situação prática. Vamos pensar que existisse uma ata de registro de preço para locação de aeronave ou helicóptero com a margem de até 30 helicópteros. Coisa inimaginável. Ninguém ia fazer essa contratação. Ninguém. Absolutamente ninguém. E eu precisava daquele helicóptero para aquele dia, porque a chuva veio naquele dia. Eu só tenho uma alternativa. Esse é que é o ponto importante. Eu só tenho uma alternativa. Essa alternativa, na sistemática de contratação pública do Brasil, ela só pode ser socorrida por meio da iniciativa privada. Ou seja, com a ajuda do privado. Porque nem que um governador de estado ou um prefeito dissesse, manda helicóptero para cá, Campo de Marte em São Paulo, aeroporto de Goiânia, Florianópolis, o que tem de base de helicóptero, manda para cá porque eu preciso salvar o povo. E como é que eu pago? Depois, seria despesa sem cobertura contratual. A lei aqui, essa medida provisória, ela coloca despesa sem cobertura contratual. O problema é que naquele momento, sem saber os efeitos futuros, uma despesa sem cobertura contratual geraria responsabilização do gestor público, Perfeito. Que já está sendo responsabilizado pelo crivo da opinião pública. E essa é uma pergunta que você fez, poderia ter sido evitado ou não. Evitado, eu não sou geógrafo, nem geólogo e nem cientista climático. Evitado, eu creio que não. Suavizado, talvez sim. E aí entra até numa ideia daquela questão de responsabilidade do Estado
por bueiros, se foi limpo, se não foi limpo, que seria uma omissão, que é um ponto que o Supremo Tribunal Federal tem como um pouco ainda vago, né? Se é por omissão, se responde ou não.